Hoje vamos aprender como utilizar a função query para consultar o intervalo de dados e retornar as respectivas informações onde há os maiores valores desse intervalo analisado. E isso funciona dinamicamente. Então, por exemplo, se eu for alterando aqui os valores, dinamicamente as consultas vão sendo realizadas e é retornado o maior valor encontrado junto com os seus respectivos dados e informações. Então, vamos para a prática, aprender como realizar essas consultas com a função query, retornando as informações respectivas ao maior valor encontrado. Então, novamente temos aqui um exemplo com dados didáticos e fictícios para estudo. Então, uma coluna que possui diferentes grupos e outra coluna que possui pontuações, por exemplo. E queremos consultar esses valores e retornar o nome do grupo e a respectiva pontuação onde for a maior pontuação. Então, para isso, vamos utilizar a função query. Antes disso, acho que é importante entendermos um pouco o funcionamento da função máximo. Então, se eu digitar igual máximo, perceba que essa função ela retorna o valor máximo de um conjunto de dados numéricos. Se eu selecionar essa função, que recebe como parâmetro principal o intervalo de dados, então, vou selecionar esse intervalo de dados, fechar parênteses, apertar Enter. Muito bem, a função máximo retornou o maior valor. Então, por exemplo, retornaria aqui 98, retornaria 100 e assim por diante. Porém, ela retorna apenas uma vez o maior valor. Então, aqui, por exemplo, temos o 97 aparecendo 3 vezes. Porém, o retorno do máximo traz o valor 97, porém, uma única vez. Em breve, faremos esses ajustes desses detalhes na função query. Porém, outro conceito importante, antes de iniciarmos o uso da função query, é a utilização desse operador, que é o e-comercial. E ele vai servir para concatenar os valores, conteúdos de células. O que é isso? Vou dar um exemplo. Então, por exemplo, se eu digitar numa célula FUN, na outra digitar SÃO, nessa célula vou digitar uma barra de espaço apenas, então um espaço. Aqui vou digitar QE e aqui RE. Para juntar tudo isso, poderíamos concatenar essas informações. Então, poderia digitar igual, selecionar a célula, utilizar o operador e-comercial para concatenar com SÃO, e-comercial para concatenar com o espaço, novamente o e-comercial para concatenar com o QE e o e-comercial para concatenar com o RE. E apertando Enter, o retorno é função query, ou seja, esse operador ele vai unir o conteúdo de diferentes células. Dito isso, então, o funcionamento da função máximo e o funcionamento do operador e-comercial para concatenar, podemos iniciar a query. Para isso, vou digitar igual query, seleciono a função, o primeiro parâmetro que ela recebe são os dados que iremos consultar. Então, vou selecionar essas informações que possuem os nomes dos times e suas respectivas pontuações, ponto e vírgula, e agora iniciar a consulta. E para isso utilizaremos a sintaxe da função query. Lembrando que temos outros vídeos aqui no canal com conteúdos sobre a função query, inclusive há uma playlist apenas com vídeos ensinando conceitos e utilizações da função query. Então fica o convite para caso queira conhecer um pouco mais sobre essa função e esse conteúdo. Mas agora, dando sequência, vamos iniciar a consulta. Então, vamos utilizar um select, ou seja, selecione, select A, vírgula B, ou seja, selecione a primeira coluna e a segunda coluna desse intervalo de dados que estamos analisando. Where, ou seja, aonde, então vai ser o nosso critério. B for igual, ou seja, selecione A e B naquelas linhas, células na qual o valor B, agora sim queremos encontrar o máximo. E para isso, aqui fora das aspas, vamos utilizar o e-comercial
e a fórmula máximo para encontrar o maior valor. Então, seleciona a função, seleciona esse intervalo de dados que possui os pontos. Vou fechar parênteses uma vez e duas vezes. E apertando Enter, muito bem, já está retornando as respectivas informações, o nome do grupo e a respectiva pontuação, nas linhas nas quais a pontuação é a maior desse intervalo de dados. Então, por exemplo, se eu alterar do time A para 100 e do time E para 100, perceba, já são retornados adequadamente aqui. E assim vai funcionando, por exemplo, 125 ou 150. Poderíamos também, um outro exemplo, alterar aqui máximo para a função que retorna o valor mínimo. Então, digitando mínimo e apertando Enter, vai retornar o grupo e a pontuação de menor valor na pontuação, né? Então, por exemplo, se eu digitar aqui no time D 50, é retornado o time D. Vou digitar também 50 no time G. Então, time D e time G, 50 pontos. Time A, por exemplo, 20 pontos. Também já é retornado. E perceba o funcionamento aqui do select, juntamente com o operador de concatenação e alguma fórmula. Por exemplo, se eu selecionar esses espaços do select até o fim da fórmula, perceba qual é o retorno. Select A e B, where B igual a 20, nesse caso, pois é o valor mínimo. Alterando aqui, por exemplo, para 45, dinamicamente é feito isso. Então, novamente, selecionando select e a função que concatenamos, select A e B, where B igual a 45. Por hoje é isso. Aprendemos como realizar queries ou consultas para buscar o maior valor em um intervalo de dados e retornar suas respectivas informações. Se você gostou do conteúdo, deixe um comentário aqui no vídeo. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Seguimos trilhando tecnologia.